Rocky IV não foi apenas mais uma sequência de boxe. Foi uma explosão da Guerra Fria no cinema, uma tempestade política disfarçada de drama esportivo. Por trás dos discursos inspiradores e socos brutais havia caos, atores desmaiando, câmeras quase destruídas e executivos do estúdio em pânico com a mensagem política do filme. O que o público não sabia era que o filme quase destruiu seus próprios astros, física e emocionalmente. De Dolph Lundgren quase matando Stallone no ringue a oficiais soviéticos reclamando de como a Rússia foi retratada, esta foi uma produção como nenhuma outra. Hoje vamos revelar 20 fatos estranhos sobre Rocky IV, as batalhas, as acrobacias e os segredos que Hollywood nunca quis que soubesse. Fique até o fato bônus, pois envolve uma intervenção governamental bizarra que você não vai acreditar. Agora, vamos entrar no ringue. 1. O soco que levou Stallone para a UTI. Não foi coreografia que deu errado, foi violência real. Durante as filmagens, Sylvester Stallone insistiu que Dolph Lundgren o atingisse de verdade para que o boxe fosse autêntico. Lundgren obedeceu, desferindo um soco estrondoso direto no peito de Stallone. O golpe foi tão devastador que parou o coração de Stallone e fez seu pericárdio inchar. Ele desabou horas depois e foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos o colocaram na UTI por 9 dias. Stallone mais tarde admitiu: "Ele me pulverizou. Eu pensei que tinha acabado." Isso não era apenas atuação, era um realismo de método que ameaçava a própria vida. Em segundo lugar, Dolph Lundgren quase foi demitido no primeiro dia. Stallone descobriu Lundgren através de uma seleção em massa de milhares de fitas de audição, mas o estúdio simplesmente odiou a escolha. Eles argumentaram que Lundgren era robótico demais, frio demais e escandinavo demais. No seu primeiro dia, os produtores queriam substituí-lo por um ator mais seguro e familiar, mas Stallone lutou por ele, alegando que apenas a presença física de Lundgren poderia aterrorizar o público. "Ele parecia ter sido esculpido por Michelangelo", disse Stallone. Ironicamente, o que o estúdio mais temia, seu rosto de pedra, o tornou inesquecível como Ivan Drago. A conversa sobre demissão terminou quando viram os primeiros diários. Lundgren era aterrorizante. 3. O robô era real e custou uma verdadeira fortuna. Você se lembra do estranho robô de aniversário do Paulie? Não foi apenas uma piada descartável. Stallone o incluiu porque tinha visto a máquina numa feira de tecnologia. O robô, chamado Seiko, era uma unidade funcional operada por IA projetada para terapia autista. Stallone, fascinado, decidiu colocá-lo no filme. Custou $120 mil em 1985, uma soma astronômica para um adereço. Stallone até reprogramou a própria voz. Críticos zombaram do robô, chamando-o de um sinal de excesso de Hollywood, mas Stallone o defendeu como o futuro da tecnologia. Anos depois, ele admitiu que o incluiu em parte para divertir os filhos. 4. A neve era falsa, o frio era real. As sequências de treinamento siberiano não foram filmadas na Rússia. Elas foram filmadas em Wyoming, em Jackson Hole. A equipe usou neve artificial para certas cenas, mas o frio cortante era brutalmente real. Stallone e sua equipe arrastaram toras, cortaram gelo e correram na neve profunda, sob temperaturas negativas. A equipe relatou congelamento. Câmeras congelaram durante as filmagens, e a barba de Stallone literalmente congelou entre as tomadas. Para piorar a situação, Stallone exigia tomadas longas para capturar a autenticidade. O que a audiência via como um triunfo era, na verdade, uma miséria física, com atores e equipe sofrendo apenas para vender a ilusão do inverno russo. 5 espiões de verdade da KGB apareceram no set. A tensão da Guerra Fria não se limitava apenas à tela. Quando a produção se mudou para o Canadá, para as cenas ambientadas em Moscou, havia rumores de que oficiais soviéticos de verdade estariam observando. Segundo relatos da equipe, homens desconhecidos, com sotaques fortes, rondavam os locais de filmagem, fotografando equipamentos e fazendo anotações. Stallone mais tarde brincou: tínhamos nossos próprios figurantes da KGB. Se eram espiões de verdade ou apenas curiosos locais, é incerto, mas o elenco sentiu a paranoia. O clima era tão intenso que Stallone admitiu que às vezes esquecia que estava atuando. Ele sentiu como se a Guerra Fria tivesse literalmente invadido o ambiente das filmagens. 6. Stallone dirigiu sob uma pressão verdadeiramente intensa.
Guerra não foi só o papel principal de Stallone, mas também sua direção. E a pressão foi brutal. O estúdio exigiu que ele filmasse rápido e barato, mas Stallone imaginou um grande confronto operístico da Guerra Fria. Para economizar tempo, ele filmava até 20 tomadas do mesmo soco até a perfeição, frustrando atores e exaurindo a equipe. Dolph Lundgren lembrou: ele era implacável, nada era suficiente. Stallone também editou o filme sozinho, trancando-se na sala de edição por semanas. O resultado? Um filme de 91 minutos que se move como um videoclipe, mas quase destruiu seu criador no processo. 7. Carl Weathers abandonou o set. Durante a sequência de luta de Apollo contra Drago, as tensões explodiram. Dolph Lundgren, mantendo-se no personagem, lutou agressivamente demais. Carl Weathers, interpretando Apollo, sentiu-se realmente ameaçado. Após um take, ele saiu furioso do set, recusando-se a voltar. A produção parou por 4 dias, enquanto Stallone implorava para ele retornar. Stallone supostamente disse a ele: "Sem o Apollo, não há história." Eventualmente, Weathers concordou, mas só se Lundgren pegasse mais leve. O que o público não percebeu foi que a cena da morte brutal de Apollo espelhava o medo real no set. Não era atuação, era sobrevivência. 8. O romance turbulento de Brigitte Nielsen e Stallone. Nos bastidores, Rocky IV funcionou como um circo de tabloides. Stallone tinha acabado de se casar com Brigitte Nielsen, que era a esposa de Drago. O relacionamento deles era explosivo, cheio de brigas públicas e discussões noturnas. Membros da equipe sussurravam sobre brigas em lobbies de hotéis e os tabloides aproveitaram. A presença de Nielsen no set polarizava. Alguns alegaram que Stallone a escalou apenas para impulsionar sua carreira, enquanto outros disseram que ela trouxe uma genuína ameaça gélida ao papel. O casamento deles desmoronou logo após o lançamento do filme, consolidando Rocky IV não apenas como uma relíquia da Guerra Fria, mas como o pano de fundo de um dos romances mais voláteis de Hollywood. 9. As cenas de luta quase destruíram o ringue. A batalha climática entre Drago e Rocky não foi apenas intensa para os atores, mas também destruiu fisicamente todo o cenário. O ringue foi construído para suportar socos coreografados, e não os golpes semi-realistas que Stallone insistiu em aplicar. Após muitas tomadas, as cordas romperam, o tatame rasgou e a estrutura cedeu aos golpes. A equipe corria para reparar tudo entre as cenas, às vezes com fita adesiva e solda de última hora. Ao fim das filmagens, o ringue parecia ter passado por uma luta de verdade, não destruição encenada, mas desgaste genuíno de um castigo cinematográfico. 10. O filme provocou uma enorme controvérsia diplomática. Quando Rocky IV fez sua estreia, não foi apenas mais um sucesso de Hollywood, foi considerado uma autêntica arma política. Oficiais soviéticos condenaram o filme como propaganda, acusando-o de vilificar os russos e glorificar a violência americana. Em alguns países do bloco oriental, o filme foi totalmente proibido. No entanto, ironicamente, anos depois, Mikhail Gorbachev elogiou Rocky IV pelo seu final esperançoso. A imagem de Rocky fazendo seu discurso "Todo mundo pode mudar" ressoou até na URSS. O que começou como uma brutal fantasia da Guerra Fria, inesperadamente tornou-se uma estranha ponte de diálogo cultural entre o leste e o oeste. O corte original tinha mais de 2 horas de duração. O que os fãs viram nos cinemas foi uma corrida de adrenalina enxuta, de 91 minutos, mas o corte original de Stallone para Rocky IV tinha mais de 2 horas de duração. Subtramas inteiras e momentos mais calmos dos personagens foram eliminados para focar no espetáculo da Guerra Fria. Entre as cenas cortadas, havia Apollo Creed refletindo sobre a aposentadoria e sequências de treino mais longas que aprofundavam o sofrimento de Rocky. Stallone mais tarde admitiu que as cortou porque a luta era o filme. Décadas depois, em 2021, Stallone lançou Rocky IV, Rocky vs Drago, a versão definitiva do diretor, restaurando mais de 40 minutos de cenas inéditas. James Brown quase conseguiu roubar a cena do filme. A sequência Living in America com James Brown não foi só um interlúdio, mas um evento cultural. A performance eletrizante de Brown no set foi tão poderosa que até os figurantes russos aplaudiram, quebrando o personagem. Stallone disse mais tarde: "Era como se James Brown estivesse lutando contra Drago. A cena quase ofuscou a própria luta por
entradas icônicas na história do cinema. Mas por trás da diversão, a produção foi caótica. Brown exigiu iluminação e encenação específicas, atrasando as filmagens por horas. Ainda assim, sua atuação imortalizou os momentos finais de Apollo Creed, tornando a sequência uma das mais inesquecíveis do cinema dos anos 80. A montagem de treino revolucionou para sempre os filmes esportivos. Montagens sempre existiram antes de Rocky IV, mas este filme as transformou numa forma de arte. As sequências de treino duplas, Rocky suando na natureza congelada, Drago malhando com máquinas de alta tecnologia, tornaram-se lenda cinematográfica. Stallone as filmou como videoclipes, sobrepondo-as com a trilha sonora pulsante de Vince DiCola. A edição era tão precisa e rítmica que os críticos a compararam à MTV. O que o público não sabia era o quão exaustivas foram aquelas filmagens. Stallone corria morro acima em ventos gelados, enquanto Lundgren levantava pesos reais sob as luzes do estúdio até seus músculos cederem. A sequência não apenas mostrava resistência, ela a exigia. 14. A mãe de Stallone alegou que o filme previu o futuro. Jack Stallone, a excêntrica mãe de Sly, ganhou as manchetes ao afirmar que Rocky IV era uma profecia. Ela acreditava que o filme prenunciava a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Embora os críticos tenham desconsiderado seus comentários como truques publicitários, o momento estranho era difícil de ignorar. Apenas 4 anos após o lançamento do filme, o Muro de Berlim desmoronou e o poder da União Soviética ruiu. O próprio Stallone disse: "Minha intenção não era ser político, mas a película capturou algo que estava no ar." Seja coincidência ou profecia, Rocky IV se tornou mais do que um simples filme de boxe. Tornou-se um estranho e significativo marco histórico. A multidão presente não era russa, eram, na verdade, soldados americanos. A sequência daquela enorme arena de Moscou parecia ter sido gravada diante de milhares de fãs soviéticos. Na verdade, foi montado em Vancouver com mais de 8.000 americanos, militares da Força Aérea e suas famílias atuando como figurantes. Receberam bandeiras soviéticas, aprenderam cânticos russos e foram instruídos a vaiar Rocky. A reviravolta. No final das filmagens, eles aplaudiram Stallone loucamente de qualquer forma, mesmo durante os ensaios. A energia era tão real que Stallone decidiu manter os aplausos não roteirizados no corte final. O que parecia paixão soviética era, na verdade, puro entusiasmo americano disfarçado. Stallone se inspirou em boxeadores russos de verdade. Ivan Drago não era totalmente fictício. Stallone estudou atletas soviéticos reais para criar seu vilão, buscando inspiração em pugilistas russos imponentes e levantadores de peso olímpicos da época. O estoicismo do personagem, seu comportamento robótico e a precisão fria foram modelados conforme as estrelas do esporte soviético eram apresentadas na televisão ocidental. Dolph Lundgren deu o seu toque pessoal. Ele se recusou a sorrir durante toda a filmagem, fazendo Drago parecer inumano. O resultado? Um vilão que parecia saído das manchetes da Guerra Fria. A frase icônica de Drago, "Se ele morrer, morreu", tornou-se um eco arrepiante daquela tensão real. A música quase foi rejeitada. A trilha sonora de Vince DiCola, com muitos sintetizadores, era diferente de tudo nos filmes anteriores do Rocky. Executivos da MGM odiaram, chamando-o de muito eletrônico e pouco emocional. Eles pressionaram Stallone a usar Bill Conti, que compôs o clássico Gonna Fly Now, mas Stallone recusou, insistindo que o som futurista de DiCola refletia a corrida armamentista tecnológica da Guerra Fria. A aposta deu certo. Embora os críticos estivessem divididos, a trilha sonora vendeu milhões e virou um clássico fitness. Sem as batidas pulsantes de DiCola, a montagem de treino e a luta final teriam perdido o impulso implacável que as tornou inesquecíveis. Stallone. Quase escalaram um verdadeiro boxeador soviético. Antes de escolher Dolph Lundgren, Stallone chegou a considerar contratar um boxeador soviético de verdade para interpretar Drago. Olheiros procuraram atletas que soubessem atuar, mas barreiras linguísticas e a burocracia política tornaram isso impossível. Corriam rumores de que os soviéticos bloqueavam a cooperação, temendo a propaganda. Foi aí que Lundgren, engenheiro químico sueco e faixa preta em karatê, surgiu como a escolha inesperada. Ele nunca tinha feito um filme antes, mas sua fisicalidade era inegável. Ironicamente, escalar um estrangeiro escandinavo acabou tornando
mais estranho e intimidador para americanos. 19. Stallone utilizou filmagens de propaganda reais. Para intensificar o realismo, o filme incorporou imagens de propaganda de estilo soviético. As cenas de Drago treinando com máquinas futuristas, observado por oficiais severos, não foram pura invenção. Elas foram inspiradas em cinejornais de centros de treinamento olímpicos soviéticos. Stallone trabalhou com designers para recriar aquele ambiente frio e controlado pelo Estado, com faixas e aplausos encenados. O que os espectadores não sabiam era o quão perto isso espelhava a realidade. Os arquivos da Stasi Oriental revelaram depois que existiam instalações semelhantes, com atletas monitorados como ratos de laboratório. A linha entre ficção e verdade se confundiu, tornando o filme assustadoramente profético. Stallone o considera seu filme mais exagerado. Até o próprio Stallone admite que Rocky IV não era sutil. Em entrevistas, ele o chamou de o mais exagerado da série, um produto de seu tempo. Não era apenas um filme de boxe, era em parte uma epopeia esportiva, em parte um desenho político e em parte um videoclipe. Os críticos o massacraram, dizendo que era mais estilo do que substância, mas o público, por outro lado, o adorou, transformando-o no filme esportivo de maior bilheteria de toda a história, até a chegada de Um Sonho Possível, muitas décadas mais tarde. Stallone mais tarde refletiu: foi como um show de rock em filme, não perfeito, mas inesquecível. Como curiosidade, o filme foi exibido na Casa Branca. O detalhe é que Rocky IV não foi apenas um sucesso com o público, chegou até a Casa Branca. Ronald Reagan, um ex-ator que se tornou presidente, teria adorado o filme e organizou uma exibição particular. Ele o elogiou como um exemplo de determinação americana contra a agressão estrangeira. Stallone mais tarde riu: nunca pensei que Rocky acabaria no Salão Oval. Uma sequência de boxe se tornou uma declaração política tão poderosa que ressoou pelos corredores do poder global. Rocky IV não era só socos e suor. Era a tensão da Guerra Fria destilada em cinema, partes iguais propaganda, tragédia e espetáculo. Por trás de cada montagem de treinamento e golpe nocauteador, havia riscos reais, lutas reais e consequências reais. Quase 40 anos depois, é uma cápsula do tempo da América dos anos 80, onde filmes não eram só entretenimento, mas armas culturais. Se gostou de desvendar estes segredos, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, pois no mundo do cinema há sempre outra história oculta à espera de ser revelada.